Fala, visionários! Um prazer recebê-los aqui de novo para o nosso segundo episódio do podcast Direito às Cegas. É um prazer ter vocês aqui nesse momento onde a gente vai ir mais naquele caminho da inspiração. Lembrando, esse é um podcast onde a gente busca achar as respostas muito além daquilo que os olhos podem ver. E é bom ter você aqui. Então, para a gente começar, roda a vinheta. Bom, então vamos começar. Eu sou o Matheus Cardoso, eu sou o seu anfitrião, um homem alto, dizem que sou alto, né? 1,74 m mais ou menos, cabelo escuro, olhos um pouco puxados, e sou o seu anfitrião, onde a gente vai fazer aqui essa condução de uma conversa bacana, onde a gente vai falar sobre sonhos, sobre política, sobre objetivos. E para começar, então, quero chamar Vitor, conta pra gente quem que é você. Boa noite, Matheus. Eu sou Vitor Luquezzi, advogado, formado pelo FMG, agora mestrando em economia e descrevendo aqui um pouquinho, né? Sou um rapaz de 1,78 m, branco, cabelinho de italiano, nariz de italiano também, e sempre à disposição de vocês aí para resolver os problemas da nossa cidade. Bacaníssimo. E diretamente lá de Itajubá, conta pra gente, Matheus Varela. Quem é você? Matheus, primeiramente, fico muito grato por ter me convidado para estar batendo esse bate-papo bem descontraído mesmo, poder falar sobre juventude na política. Vitor, é uma honra para mim estar podendo dividir essa entrevista contigo, uma grande referência pessoal que eu tenho enquanto um jovem político. E para os nossos telespectadores, sou um rapaz aí de 1,71 m, de cabelos marrom, já tive umas aventuras com cabelos pretos também, mas agora tô 100% natural, um nariz romano, olhos, vou dizer assim, em formato de amêndoas. Sou vice-presidente do Partido Republicanos 10 de Itajubá, o atual presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Itajubá, e estou como pré-candidato a vereador para estar podendo fazer uma mudança que eu vejo necessária no meu município. Bacana, bacaníssimo. Então, pra gente começar, vamos já começar com aquela pergunta de vício. Vitor, ainda vale a pena sonhar? Vale, com certeza. Eu sou um eterno otimista. Eu acho que todo conservador já é otimista, porque a pessoa que consegue observar o mundo com todos os problemas que ele tem e ainda quer conservar alguma coisa dentro disso, tem que ser otimista, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acredito numa mudança, porque eu tenho observado nos últimos tempos, Matheus, que as pessoas estão se interessando mais por política, estão qualificando o debate. E cada vez mais, uma coisa que às vezes é apontada como problema, para mim é solução, que é a polarização. A polarização política, ela foi estrutural para as instituições nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, países que mostraram para nós que um sistema econômico liberal, capitalista, pode funcionar da melhor forma possível. E a política lá arrastou eles para esse caminho de sucesso, né? Aqui no Brasil a gente não convivia com a polarização até, né, meados dos anos 80, 90, e não conseguimos chegar naquele patamar, né, de sociedade como chegou, né, a sociedade americana, como chegou a sociedade inglesa, né, a sociedade francesa. Todos eles apostaram nessa polarização. Ou seja, o que é uma polarização, né? Vamos colocar em termos políticos, né? Uma divisão entre duas linhas muito claras de pensamento filosófico, econômico. Basicamente o que a gente viu aí com o PL e o PT, né? São partidos que não se aproximam quase em nada, né? Um discurso bem distinto. E você tendo que optar entre essas duas vertentes políticas, essas duas correntes, você tem mais opções de pensar, de ler, de buscar informações, né? Se é tudo igual, você simplesmente escolhe o mais simpático ali, vota e acaba não se informando tanto. Então eu vejo a polarização como um grande instrumento de esperança. Eu acho que a polarização vai levar a um debate maior, vai levar a uma pesquisa maior e assim as pessoas vão chegar num grau de cidadania melhor. Que interessante. E aí, Matheus, vale ou não vale a pena sonhar?
Certamente, Matheus. Eu agora fazendo uma análise um pouquinho mais no nível macro, olhando para o Brasil, a origem do nome do nosso país, muito se fala do pau-brasil, mas também existem algumas vertentes históricas que fazem uma menção à ilha de Rai-Brasil, que seria justamente uma mitologia que faz uma referência ao paraíso. E eu vou parafrasear justamente essa mitologia porque eu acredito muito nela. Realmente o Brasil é o melhor lugar do mundo, temos a 7ª maior população do mundo, o melhor povo, somos a 9ª maior economia e temos um povo vibrante que realmente busca o futuro. Eu acredito que temos tudo para dar certo e como o Vitor muito bem disse, de uns tempos para cá realmente a população brasileira vem prestando mais atenção na política, que realmente é o que decide o nosso futuro. Então eu acredito bem nisso daí, que através do estudo, das análises e principalmente dos sonhos, a gente vai estar conseguindo atingir um patamar melhor para as futuras gerações. Eu até como jovem sou muito suspeito a dizer que é através dela que a gente vai estar conseguindo chegar num futuro melhor, se Deus quiser. Interessante. O Churchill, ele tem uma frase muito interessante que eu gosto bastante dela. A frase basicamente vai naquele sentido de falar que não é sobre sorte. A sorte é geralmente o nome que as pessoas dão para aquele esforço contínuo, aquele zelo contínuo com os detalhes para a gente cumprir aqui na Terra a nossa missão, para alcançarmos os sonhos que nós temos. Então, Matheus, fala para mim qual é o seu sonho. Matheus, sendo muito sincero, até um pouquinho da minha história, eu tenho 18 anos de idade, né? Eu jovem, uma criança! Ainda, Tá começando. 0 quilômetro. Tá começando. E no ano passado eu me deparei com uma dúvida que muitos outros jovens se deparam, que é com relação à escolha da faculdade. E até então, graças a Deus e a muito esforço, eu fui abençoado em ter sido aprovado em 2º lugar na Universidade de Coimbra e também com uma nota razoável para passar em universidades federais aqui no Brasil. E naquele momento eu pensei, caramba, o que será que vale a pena? Eu estar deixando o país que me deu tudo até então, onde minha família tem origens, para estar indo estudar em Portugal com uma bolsa de estudos graças à minha classificação, ou tentar ficar aqui no Brasil e lutar para que os meus filhos possam ter orgulho do trabalho e do país que o pai deixou para eles. Então, nesse sentido, Matheus, eu coloco como o meu sonho até o início da escolha que eu fiz no ano passado, que é deixar um futuro melhor para as futuras gerações do meu país. Eu nasci justamente aqui foi o lugar que me deu todas as oportunidades que tenho, então se eu puder estar deixando uma contribuição a mais para as futuras gerações, acho que esse daí seria a síntese do meu sonho. E você, Lucchesi, qual é o seu sonho? O que você tem feito até agora para construir esse sonho? O meu sonho é viver num país onde as pessoas tenham o básico, onde a gente saiba que ninguém vai morrer por miséria e onde haja liberdade suficiente para todo mundo chegar mais longe, para todo mundo conseguir empreender, todo mundo conseguir buscar os seus sonhos de verdade. O Brasil que a gente vive hoje é um país extremamente engessado. É um país que não garante o básico para os mais pobres, enquanto Estado, né? E, ao mesmo tempo, não permite que as pessoas se desenvolvam tanto quanto elas podem se desenvolver. Então, eu queria esse país mais moderno, mais dinâmico. Meu grande sonho é esse. Eu acredito que vou vivê-lo, sim. Faço parte disso, né? Instituindo essas juventudes aí mais aguerridas, né? Os que têm esse espírito de realmente romper com o que tem acontecido e transformar o Brasil numa potência, porque, como bem disse o Matheus, nós temos tudo para ser uma nação grandiosa. E o que você tem construído por enquanto para viver esse sonho, para ver esse sonho vivendo, né, aqui, no agora? O meu grande foco é dar amparo aos empreendedores. Eu sou fundador do escritório Lucchesi Faleiro, que é centrado justamente na defesa dos empreendedores, dos empresários, profissionais liberais, comerciantes, porque são a classe que eu sinto mais produtiva do Brasil e talvez a classe mais atacada, porque nós temos a legislação trabalhista que é extremamente arcaica, né? Nós temos um excesso de burocracia que impede as pessoas de crescerem, que impede as pessoas de empreenderem na medida que elas podem empreender, de chegar mais longe. Sim. Então, a minha pauta, a minha principal bandeira é essa, a defesa do comerciante, algo que eu já faço dentro do âmbito da advocacia, mas que eu espero fazer ainda mais se eu tiver acesso a um cargo parlamentar. Interessante. Matheus, você falou muito sobre futuras gerações. Eu sei que é um menino de
18 anos? 18? Exatamente. Você tá acabado pra idade, viu? Tá parecendo ter 54. Ô louco. São seus olhos. Obrigado. É muito interessante. Mas me conta, por que essa força motriz em direção a pessoas que ainda nem estão aqui, ou até estão, mas nem sequer estão se preocupando com essa ideia de preparar um caminho para o futuro? Porque a gente sabe, né? Infelizmente não é uma cultura brasileira se planejar, e quando se planeja, né, ele já tem aquela noção de que o plano vai por água abaixo em algum momento, né? Então, por quê? Sabe, Matheus, mesmo sendo um rapaz que faz engenharia, eu gosto muito de humanas e de história. E ipsis literis, até trazendo uma citação do livro A República de Platão, o mal dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Eu acredito muito nessa citação, sabe? Que em algum momento alguém precisa sair da sua zona de conforto para estar lutando pelo que está julgando que seja errado. E como você comentou, infelizmente, o Brasil vem de uma tradição de estar deixando política de lado. Durante muito tempo vivemos o conhecido teatro das tesouras, uma alternância de poder entre oligarquias, e o mesmo vale para o passado também, durante a República do Café com Leite, em que São Paulo e Minas Gerais ficavam se alternando no poder. Então, dados que é uma realidade advinda das raízes do Brasil, eu acredito que alguém precisa estar lá justamente pautando e mudando o futuro da nossa geração e do nosso país. E como o Vitor muito bem disse, graças a Deus, recentemente, junto da onda Bolsonaro, muitas pessoas vêm se interessando por política, e por conta disso acaba que o conhecimento político vem a elas e elas falam, caramba, realmente tem muita coisa errada, mas eu posso colocar a mão na massa e efetivamente estar mudando a realidade à minha volta. Então seria esse sentimento, sabe? De que durante muito tempo na minha história não houve essa grande luta em prol dos valores liberais na economia, dos valores conservadores que construíram a sociedade ocidental, e que agora eu vejo necessário para que as futuras gerações possam virar e falar, caramba, lá atrás tiveram pessoas de coragem que entraram lá e lutaram pelo que efetivamente é certo. Então é esse sentimento justamente de contribuição, viu, Matheus? Interessante. Eu tenho uma ideia que eu fico pensando às vezes, que é a que, por mais que a gente tente planejar no mundo da vida, esse mesmo mundo da vida que a gente tenta se utilizar para planejar as coisas, dessa nossa vidinha particular que nós temos, né, o como nós queremos viver, a gente vai reparando que a gente vai desenhando esses caminhos, mas infelizmente chega a algumas situações bem adversas. Só para trazer um exemplo aí, a própria pandemia, que mudam totalmente a nossa visão, os nossos rumos, os nossos projetos. O Kézio hoje falou que é advogado, né, agora também é candidato a vereador em Belo Horizonte. Mas me conta, você sempre quis estar onde você está hoje? Ou você, né, no fim das contas, em algum momento chegou a ter aquela mudancinha de chave? Até que o meu planejamento foi bem linear, vamos dizer assim. Conservador até nisso. Até nisso. Caminhou muito bem nesse sentido. A questão da política, por exemplo, ela está muito enraizada na minha construção, porque desde criança, olha só, o meu avô, ele foi comerciante e hoje ele é do setor imobiliário. Ele deixou de ser comerciante por conta dos entraves burocráticos, por conta da legislação que não é tão convidativa assim para empresariar, né, no Brasil. E foi para um outro ramo que ele julga mais simples. Ele sempre pegava aqueles boletos, né, de IPTU e falava, olha, estou pagando aqui mais do que eu pagaria se eu estivesse alugando um imóvel. Estou pagando praticamente um imóvel, né, um aluguel de um imóvel para a prefeitura. E isso quando eu era bem criança mesmo, na questão de 8, 9 anos, eu já ouvia sempre aquilo e pensava, né, por que não tem alguém para consertar essas coisas, né? Por que as coisas continuam nesse rumo que todo mundo reclama? Então eu participava daqueles procedimentos assim, né, da eleição e via que era muito igual, né? Era mais do mesmo o tempo todo, os discursos são muito plastificados, né? Então eu tinha essa vontade de participar, né? Vamos dizer, quebrar a banca daquilo dali. E com 10 anos eu já usava blazer dentro de casa e fingia que estava fazendo discurso, etc. Então minha mãe já falou, você tem que ser advogado, você vai ter que entrar no mesmo rumo que eu. Minha mãe também é advogada, né? Você pegou a veia e vai ter que ir para esse rumo. E me influenciou muito. Aí, naquele momento de
análise, né, do vestibular, por exemplo, eu não passei por esse drama, né, da vida dos jovens, né? O que eu vou fazer? Eu já sabia. Eu vou fazer direito e vou... O caminho da mamãe. Vou seguir o caminho da minha mãe, vou ser advogado. E já tem até a área que eu quero, que é a área empresarial, seguir esse rumo, etc, né? Foi muito linear mesmo, foi muito natural esse caminho. A questão de ter sido gestor público, essa sim foi um pouco mais surpreendente, né? Eu não esperava ter sido gestor público, fui durante o governo Bolsonaro o gestor administrativo do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. À época eu já tinha feito uma pós-graduação em Direito Administrativo, em gestão pública, né? Me pós-graduei, me especializei em gestão pública pensando nisso, né? Pensando em um dia precisar compor aquela equipe, né? do Jair Bolsonaro. Já nas vésperas da eleição eu falei, pode ser que eu precise entrar nesse time, se precisarem de mim eu quero fazer parte dessa história, eu quero que minha assinatura esteja lá. Que interessante. Né? Eu falei, vou me antever, vou fazer essa especialização porque pode ser que aconteça. Aconteceu, né? O ministro Marcelo Alvrantoni me convidou para ser o gestor administrativo, financeiro, uma área que eu gosto muito. Fui, como estávamos conversando ali antes, fui monitor de direito econômico no FMG, então essa área econômica sempre esteve presente também na minha trajetória. Economia e política, elas são muito amalgamadas, né? E... Bom, era gestão financeira, né? É aquilo que eu sempre quis fazer. Lá me deparei com Paulo Guedes, aquela tesoura, né? Cortando cada vez mais gastos, a gente sem saber o que fazer, porque era necessário realmente, né? Não tinha como exigir naquele momento outra coisa que não fosse austeridade. Então, praticamente tudo, Matheus, foi uma sucessão de previsões, né? Eu pensei, vou ser advogado para depois ser político, para ser gestor, e aí uma coisa foi complementando a outra. Que interessante. Matheus, a gente pensa o seguinte, no final da vida, Carlos Drummond de Andrade estava lá pensando, e escrevendo, ele termina a sua vida deixando um simples bilhetinho escrito em inglês. Eu não vou falar inglês, vou falar em português mesmo, porque o meu inglês é ótimo, ele é a moda Matheus. Ninguém entende nada. Mas ele escreveu num bilhetinho o seguinte: eu não sei o que será do amanhã. Com certeza. Poucos dias antes de falecer. E o mais interessante é que você, como jovem, que está começando praticamente a vida agora, e tenho certeza que você tem os seus sonhos, seus objetivos, eu imagino que você tem esse pensamento, às vezes, de olhar para frente, como talvez os nossos visionários, né? Alguns dos nossos visionários estão lá em casa, ouvindo esse podcast, ouvindo essa entrevista, e pensa, eu não sei o que será do amanhã, mas uma coisa é fato, nós não podemos parar aqui, temos que caminhar em sentido algum, rumo a algum objetivo. Sem dúvida. E aí, no fim das contas, a pergunta que eu fiz pro Lucchesi, eu faço para você também. O que esperar dos caminhos da vida? Você tá se sentindo bem onde você tá agora e sente que é o caminho que você tem que estar? Sim, sem dúvida, Matheus. Pessoalmente, eu me sinto muito confortável na posição que eu tô hoje, de estar podendo fazer a diferença no meu meio, no DCE, por exemplo, na política municipal, e estar expandindo os horizontes da política e das minhas atuações. Agora, se fosse para colocar uma curiosidade, eu sou cristão, eu acredito muito que a gente pode estar aplicando o que já deu certo no passado para o nosso futuro, até pelo fato da gente enxergar como uma espécie de névoa, né, de não ter uma certeza de como será o amanhã. Obviamente, né, a gente já viu como o futuro pode ser incerto em ocasiões como a pandemia, em ocasiões como a invasão russa na Ucrânia. Até então, sempre tinha aquela tensão, mas caramba, quando será que vai acontecer? Então, acho que a gente pode estar enxergando isso, até sou suspeito a dizer, enquanto estudante de engenharia, de uma forma um pouco mais exata. No passado, a gente já tem vários cases de sucesso e cases de fracasso dentro da economia, dentro da política, e eu acho que para tentar deixar o futuro um pouco mais claro e um pouco mais previsível, a gente pode pegar esses cases de sucesso e aplicar na atualidade. Como o próprio Lucchesi muito bem pontuou, tem países de sucesso, como é o caso da França, Reino Unido, Estados Unidos, que vou estar trazendo num sistema puramente econômico agora, que adotaram um sistema capitalista durante toda a sua história e que hoje demonstram-se em índices de educação, IDH, superiores aos países que tomaram uma outra postura.
Então, nesse sentido, Matheus, eu sou otimista e imagino que no futuro a gente vai poder estar olhando para as lutas que estamos tendo no presente, comemorar e dizer, caramba, compensou tudo aquilo que a gente tentou lá atrás. E para tentar deixar um pouco mais claro, se espelhando em bons exemplos do passado. Se espelhando. Exatamente. Interessante. Então, uma questão que eu vou soltar a pergunta para os dois. Responde primeiro quem quiser. O Matheus, ele trouxe aqui um elemento que é muito crucial do pensamento conservador, que vocês dois dizem que representam ele, né, que acreditam nele. Que é a ideia de olhar para o passado para sonhar o futuro. A gente olha o que deu certo lá e tenta replicar o que deu certo no aqui e no agora para a gente poder viver um futuro um pouquinho melhor. Pelo menos é isso que é a proposta conservadora, em essência, proposta conservadora clássica, né, não algumas, né, estrupiadas aí de diversas ideias que não são próprias do conservadorismo, mas a própria, né, aquela tradicional, a clássica, para a gente pegar o modelo, né, mais aproximado daquilo que os antigos pensavam, é essa. Olhamos para o passado, pensamos no futuro. Olhamos o que deu certo, pensamos no futuro. Olhamos o que deu errado e também criticamos o que deu errado para a gente não repetir os mesmos erros do passado. Como já diria o próprio hino, né, do Rio Grande do Sul, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Observação, não é que eles mereçam a escravidão, não. Mas é que em razão das escolhas erradas por não ter olhado o passado, acabam por recair de novo, né, na escravidão, e não necessariamente uma escravidão física, mas uma escravidão, no fim das contas, intelectual. Né? A mente fica escravizada por um modus operandi, pelo jeito de fazer as coisas sempre da mesma forma, mas um jeito de fazer as coisas da mesma forma muito deturpado, né, corrupto e etc. E no fim de contas, como que nós vamos olhar para o passado e aplicar respostas para os problemas do passado com pessoas tão diferentes hoje em dia? Vou me arriscar nessa pergunta. Pode começar. Vou me arriscar na resposta. Matheus, quando se observa um fenômeno econômico matemático, melhor dizendo, a questão da estabilidade passada gera a expectativa de estabilidade futura também. Uhum. Qual que é a garantia de que haverá, de fato, essa estabilidade futura? Sabe qual? Qual? Nenhuma. Porque os eventos aleatórios podem acontecer totalmente diferente do que foi no passado. Mas, estatisticamente falando, por alguma razão empírica, se acredita que o que cumpriu estabilidade em determinado período vá tendenciosamente ser estável também no futuro. É o que se espera. Então, o conservador visa conservar as instituições que deram certo no passado, sim, porque se elas deram certo no passado, estatisticamente falando, o resultado esperado é que elas deem certo também no futuro, que elas continuem dando certo. Quando se olha para o passado e se vê instabilidade, se vê caos, a perspectiva futura é de que também haja caos. A segurança, ela não existe. Nós temos um povo muito diferente, pessoas com costumes totalmente diferentes, mas se for para ser feita uma aposta, a aposta mais segura é sempre a aposta mais conservadora. Isso se fala em mercado financeiro e serve para a vida também. Uma pessoa com determinada conduta que seja reprovável, por exemplo, se você tiver que escolher entre ela e outra que tem uma conduta ilibada, você vai escolher a pessoa de conduta ilibada, porque o passado dela tende a transmitir o que será o futuro dela. Agora, segurança, ela não existe. Essa pessoa de conduta ilibada pode te trair a qualquer momento no futuro. E a pessoa de conduta reprovável pode ter se regenerado, mudado. Só que isso é uma questão de probabilidade. É menos provável que isso aconteça, que os rumos se invertam, e é mais provável que os rumos continuem como são. Então, por uma questão de probabilidade, se aposta naquilo que deu certo para que ele continue dando certo no futuro, né? A segurança, ela é nula. É como comprar uma ação da bolsa. Se você comprar uma ação da Coca-Cola, você espera que não haja nenhum problema com aquela ação, que ela não vai variar muito. Você comprar uma ação de uma petroleira venezuelana, você espera que aquela ação vá variar, ou para cima ou para baixo, conforme as incertezas que o país vai passar, né? Então, a garantia, ela não existe, porque eu posso comprar uma ação da Coca-Cola, exemplo,
alguém explodir as fábricas da Coca-Cola no mundo todo e minha ação cair, e ao mesmo tempo eu comprar uma ação de uma petrolífera venezuelana e o Maduro empacotar. Então, isso aí seria uma coisa imprevisível. Mas, vamos voltar aqui para como se diz na física, né? As condições normais de temperatura e pressão, elas dizem que as coisas vão continuar como estão. Que os rumos continuam a se repetir. A história é cíclica. Então, aqueles países que deram certo com a sua estabilidade, as suas instituições, têm esses modelos copiados e espera-se que onde esses modelos foram copiados, as coisas deem certo. Os países que não prosperaram, às vezes, impõem os seus modelos para outros países e espera-se que as coisas não deem certo. É claro, pode haver uma fuga à regra, né? O outlier, como se diz na economia. Mas a realidade mais palpável, o que se espera é que as coisas continuem como estão. É uma questão de probabilidade. E aí, Matheus, você quer arriscar? Sim, sem dúvida. Basicamente, eu vou estar parafraseando e tentando trazer um pouco mais de contribuições de dados para a fala do Lucchesi, eu concordo plenamente, e trazendo um pouco mais para o âmbito da macroeconomia. Se a gente analisar, por exemplo, a taxa de juros, a gente vê que a gente consegue entender bem como que funciona a dinâmica das expectativas do futuro de um país através das suas taxas cambiais. Salvo engano, Matheus, eu acho que as duas maiores taxas de juros hoje são da Venezuela e da Mauritânia, justamente porque eles estão tentando convencer investidores internacionais de colocarem dinheiro no país deles e... Só que o investidor vai pensar, beleza, eu posso ter um retorno financeiro muito grande, só que é um país muito instável, então realmente será que vale a pena? Enquanto a gente olha para outros países, vou estar colocando mais estáveis, como Japão, Reino Unido, Estados Unidos, com uma taxa menor, que prometem um futuro mais estável, mas com ganhos menores se comparados a países mais instáveis. Então, nesse sentido, eu acho que a gente, obviamente, precisa se preocupar com adversidades, com coisas inesperadas, como inclusive foi o caso da pandemia, que eu volto a ressaltar, mas via de regra a gente pode sim usar bons exemplos do passado e tentar aplicar no futuro. A gente vê teses como liberdade de expressão e liberalismo econômico. Salvo engano, os 10 países mais felizes do mundo hoje, todos adotaram uma linha de permitir a liberdade de expressão, liberdade midiática e também de liberdade econômica do ponto de vista de não ficar taxando suas empresas, mais mercado, menos Estado. Obviamente, como o Lucchesi comentou, existem sim os outliers. Se a gente pegar a lista hoje dos 10 maiores PIBs, com exceção da China, que hoje é o segundo maior PIB, salvo engano a Índia, que é o quinto, e o Brasil, que oscila entre 9º e 11º, todos os outros países tiveram teses de redução de impostos para permitir que a produtividade aumente e, consequentemente, outros indicadores como IDH, educação, enfim, aumentem juntos. Interessante. Bom, e já que você disse que então a gente olha para o bom exemplo passado para pensar no futuro, eu quero fazer uma recomendação para você que está aí nos vendo. O Ítalo, inclusive, foi quem fez todo esse pensamento da nossa marca pessoal aqui do Direito às Cegas e, sinceramente, também confiou na gente aqui. E para você aí que está pensando em fazer a sua marca pessoal, desenhar seu manual de marca, fazer uma vinheta bacana como essa que você viu aqui no começo do programa, você vai chamar o Ítalo, porque o Ítalo, sinceramente, ele se inspira naqueles exemplos que são os melhores, que são aqueles que você mesmo mostra para ele, olha, quero que seja mais ou menos assim, e ele consegue, numa conversa com você, puxar aquilo que há de melhor naquilo que são as suas expectativas. Realmente, ele coloca na sua marca o que tem de mais especial em você e te entrega aquilo que você está esperando. Então, já se inspirando no exemplo que deu certo, fica aí uma recomendação maravilhosa do nosso padrinho, né? Que fica para você pensar, olha, se deu certo aqui, vai dar certo aí com você também, então chama o Ítalo para você pensar numa marca fantástica para você e para sua empresa. Combinado? Matheus, até uma pequena observação, já aproveitando o gancho do patrocinador, isso daí, da gente estar usando bons exemplos do passado, se aplica no nosso cotidiano também. Aqui mesmo no nosso podcast Talk Show, essa estrutura que a gente tem de bate-papo é uma estrutura que foi tirada lá de fora, que transplantaram aqui no Brasil, até inicialmente com o Flow Podcast, depois foi disseminando isso até chegar aqui no nosso Direito às Cegas. Então, por que não aplicar esse mesmo tipo de teoria que já funciona em micro e em âmbito macro?
Essa é a grande teoria que eu tenho, relativa à aplicação de bons exemplos. Uau, me deixa eu desenhar palavras. Quer complementar, Lucchesi? Olha, o complemento é realmente, eu acredito que se um caminho se mostrou estável, se mostrou confiável, por que não continuar nesse caminho? Por que não? Empiricamente, né, a sensação que nós temos, abstraindo da ciência, abstraindo da matemática, é uma sensação de continuidade. Então, é o que o Matheus falou. Modelos, né, são copiados, são modelos que se tornam inspiradores por uma razão simples, porque esses modelos funcionaram. Né? O conservador, basicamente, quer conservação das instituições que se mostraram, né, fortes o suficiente para resistir ao teste do tempo. Por isso que nós acreditamos estar na melhor vertente. Bacana. E já que a gente está falando sobre inspiração para jovens, qual é a mensagem que vocês deixam para esse jovem que está ouvindo a gente, nosso visionário? Minha mensagem é: não deixe de acreditar, não deixe de fazer e seja leal, não só aos seus ideais, mas às pessoas que estão ao seu lado também. Todo o meu caminho eu construí com muita lealdade às pessoas que me deram oportunidade. Quando, por exemplo, o ministro Marcelo Álvaro Antônio me deu a oportunidade de ser diretor, né, administrativo do IPHAN, eu, em momento algum, pensei em negar essa chance, porque era um chamado de uma pessoa à qual eu me coloquei leal. Eu quero que o jovem pense que ele não deve abandonar os caminhos daquelas pessoas que são as mais importantes para ele ter chegado até onde ele chegou. A família, os amigos, as pessoas que estiveram ao lado. O jovem muitas vezes é bombardeado, principalmente na era digital como a gente está agora, por influenciadores ou pseudo-influenciadores. Pessoas que chegam de repente, né? As falsas amizades, esses cidadãos que aparecem de última hora, né? E às vezes ele tende a esquecer toda a lealdade que ele deve a quem o trouxe até aquele momento e embarcar nesse novo rumo. É aí que normalmente se cometem os maiores erros. Meu conselho para os jovens seria que eles tivessem mais maturidade em relação a isso, soubessem fazer um filtro maior de quem realmente está influenciando. Não se deixa a família, não se deixa a tradição por qualquer proposta. Se observe primeiro se há fundo daquilo que está sendo prometido a você, daquilo que está sendo oferecido, né? Nem toda novidade é boa, né? Nem tudo que é novo é bom. Eu deixo esse recado aos jovens. Que bacana. E você, Matheus? Uma contribuição para a fala do Lucchesi. Hoje, do ponto de vista numérico e percentual, o Brasil é o segundo país que mais faz o scroll down, que é o ficar rolando o feed do TikTok, Instagram em todo mundo. Só estamos perdendo hoje para a Índia. E acaba que... Muito possivelmente só está perdendo porque eles têm mais gente que a nós, né? Sim, e... O caso da Índia é até assustador, porque eles ganham do ponto de vista percentual também. E, pega aí uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. É o país mais populoso do mundo. Mas, enfim, voltando. E por conta desse scroll down, em média, o brasileiro passa cerca de 4 horas diárias. O jovem brasileiro passa cerca de 4 horas diárias no Instagram. Então, acaba que durante um intervalo de 25%, aliás, 1/6 do dia desse jovem, ele está em extrema exposição a possíveis influenciadores que não necessariamente estão querendo o bem dele. Tem uma tese que eu acredito muito, que é a seguinte: eu só coloco a mão no fogo por uma pessoa que compartilha do mesmo sobrenome que eu em pelo menos 2 graus de distância. E se a gente aplicar isso para pessoas que querem nosso bem, o mesmo vale. Quem, em essência, né, até pegando do ponto de vista biológico, quem cuida da classe mais jovem são sempre os mais experientes e acaba que são os pais. Então, porventura, quando você é exposto a grandes promessas de sucesso, até uma espécie de libertinagem, uma diversão intensa que aparece na internet, não necessariamente é uma coisa que foi feita para o seu bem. Existem interesses por trás disso. Um grande exemplo da atualidade é até o Cassino Blaze, que durante
muito tempo, grandes influenciadores para estar dando nome aos bois, Felipe Neto, Neymar, enfim, que são pessoas reconhecidamente como ídolos nacionais por alguns, acabaram mostrando isso daí, que acaba que o público-alvo são sempre os jovens. E, porventura, eles não estavam querendo o bem dessa juventude ou uma diversão, mas sim o retorno financeiro para eles. Então, eu vou bater bem na tecla mesmo que o Luquezzi comentou, relativo à confiança que você deve ter nas pessoas que verdadeiramente querem o seu bem. Só complementando, claro, né, voltando, as juventudes, elas têm um fogo próprio, né, que é de uma mudança rápida e resultados rápidos. Existe uma ansiedade que é, às vezes, até emulada por influenciadores que têm interesse, né, em provocar mais esse desejo por mudança rápida. E isso acaba tornando a visão um pouco mais turva para um jovem, né, que consegue, sem dúvidas, não consegue entender ainda que aquele caminho mais estável, às vezes, do pai e da mãe, aquela palavra do pai e da mãe, que às vezes não é uma palavra positiva à primeira vista, mas é uma palavra que surge por algum motivo, porque talvez essas pessoas já passaram por esse caminho, já passaram por esse percalço e querem alertar o jovem, né? Eu vejo, hoje os jovens, eles colocam praticamente a palavra de determinados perfis, de determinados influenciadores acima da palavra dos pais ou acima da palavra da igreja ou de qualquer outra autoridade que for, o professor, né? Para não dizer que eu estou puxando sardinha aqui única e exclusivamente para o discurso religioso ou conservador, mas para um discurso racional mesmo. Será que, por exemplo, o melhor coach financeiro que você pode ter é o Carlinhos Maia? Porque isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Realmente. Então não se olha estabilidade, não se olha passado, não se olha vida pregressa, se olha número, né? Influência digital, valor do que está ali naquele momento, né? No calor do momento. Esse tem sido o maior percalço que os jovens passam, né? Blaze, esses cassinos de apostas têm feito pessoas perderem a vida, né? Financeiramente falando. E um exemplo que eu gosto de dar aqui é o próprio Carlinhos Maia, que ofereceu às pessoas uma hamburgueria, né? Uma franquia de hambúrgueres. Isso foi muito grave, porque qual é a expertise, qual é o tino comercial do Carlinhos Maia para dizer o caminho empresarial que você deve seguir? Nenhum. Mas, às vezes, ele é muito mais ouvido do que uma agência financeira, por exemplo. Porque uma agência financeira não tem a influência que ele tem digital. E os jovens, infelizmente, embarcam muito nisso daí. Cometem, às vezes, aquelas atrocidades contra pessoas que não têm nada a ver com a situação. Por exemplo, a página Choquei, aquela jovem, né, que foi... Que Deus a tenha. Deus a tenha. Foi execrada porque... O que essa moça fez? Nada. Ela entrou na reta de um grande influenciador. Então as pessoas têm um discurso e seguem esse discurso em manada. Isso é muito drástico. E isso é um pensamento revolucionário, é um pensamento típico da juventude por conta do fogo, do ímpeto revolucionário que é inerente a todos os jovens e, infelizmente, leva a grandes problemas. Leva à degeneração, à perda da identidade. Tem uma impressão sobre esse ponto, Luquezzi e Matheus, que eu acho que é até interessante a gente pensar aqui um pouquinho mais, que é o seguinte, o jovem hoje em dia, ele compra sonhos sem olhar para trás, que é o que a gente tem falado aqui com muita insistência. E eu acho que do ponto de vista tanto individual quanto geral, ele não olha para si mesmo, para conhecer quem ele é. Nós temos uma dificuldade hoje em dia de firmar quem somos, qual é a nossa identidade enquanto pessoas, em decorrência de diversos problemas, seja, né, uma massividade de opiniões que chegam pra gente, informação que vem tudo quanto é lado, pessoas que até mesmo estão ali numa situação onde as suas estruturas familiares, suas estruturas, instituições que ela está, são todas muito frágeis e não criam cola com ela, então ela não consegue ali naquele convívio conhecer quem é a si mesmo. E aí elas compram sonhos de pessoas que não podem, né, de fato falar muito sobre quem ela é, falando, eu vou comprar esse sonho com aquele objetivo de criar uma identidade. No fim das contas é quase que impossível, a gente sabe que isso é uma furada. Comprar um sonho de alguém sem saber quem é essa pessoa. E olha, até mais interessante, comprar esse sonho desse fulano, ciclano, beltrano, os famosos coaches, né? Vamos falar. Com o objetivo de trazer uma identidade, um propósito para minha vida, sem saber de fato qual é, que é a minha missão. Isso é com certeza
uma receita para o fracasso, né? Então, da fala aqui de vocês, a gente vai percebendo que o maior conselho que a gente pode talvez extrair dessa fala, e se eu tiver errado, vocês complementem, por favor, né? Ou até mesmo se quiserem complementar logo na sequência, é que o jovem olha para trás, ele precisa olhar para trás pensando, olha, aqui tem uma história e essa história ela começa em mim. Eu sou uma pessoa que preciso me conhecer minhas aptidões, conhecer quem eu sou, conhecer qual é a minha praia, o que me cativa, o que também me desmotiva. Também não é só comprar, né, o meu próprio sonho sem conhecer também o que são os meus, como dizem por aí fora, os meus BOs, né? Porque tem gente que não quer comprar o lado ruim da coisa, né? Esquece que a vida ela é completa, ela é ruim, é boa ao mesmo tempo. Você tem que comprar as duas coisas para viver bem, né? Você vive bem sabendo o que você está escolhendo, até do ponto de vista ruim. E olhar para tudo isso e aí sim falar, olha, posso comprar o sonho de ciclano, beltrano e, né, fulano, graças à ideia de eu saber quem eu sou. Sabendo quem eu sou, construir daqui para frente o sonho de qualquer outra pessoa, inclusive ajudar outras pessoas a construir o seu próprio sonho, fica muito mais fácil. E eu acho que aqui nesse final, quando a gente se conhece, a gente entende que nós somos pessoas que estão aqui para construir os próprios sonhos, os nossos sonhos, e ainda ajudar o outro também, quebrar o galho do outro, para que ele possa sonhar de novo e chegar mais perto do seu sonho, do seu objetivo, da sua meta, isso se torna o filé mignon da vida, né? Sim. E se você for vegetariano, a berinjela assada. Sabe, Matheus, eu queria estar citando duas frases aqui. Uma do ET Bilu, busque conhecimento. Acho que a gente pode estar seguindo bem nessa linha, né? Parafrasear o ET Bilu. E agora, trazendo uma contribuição do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ele comenta que a maior arma que um general pode ter é o autoconhecimento. E eu acredito muito que a gente pode estar trazendo isso para a atualidade, sim. Eu, para não ficar numa posição até de careta, eu sou o maior defensor da internet. Defendo sim que é uma ferramenta maravilhosa, ainda mais que a gente tem essa pujança, pelo menos até então, de liberdade dentro da internet. E lá a gente pode encontrar de tudo. Muitas coisas ruins, realmente, mas também muitas coisas boas. E existem excelentes canais de filosofia, história, livros então nem se fala, vários PDFs que a gente pode estar entrando lá e através justamente de leitura e da busca pelo conhecimento, de cursos já comprovadamente efetivos em uma determinada área, a gente pode adquirir um senso crítico para avaliar, será que o sonho dessa pessoa realmente merece ser comprado ou é pura balela, existe algum interesse por trás? Então acho que se a gente puder estar deixando essa mensagem no sentido do busca e conhecimento, graças a Deus através da internet, que é uma ferramenta maravilhosa que ainda a possuímos, e inteligência artificial está ajudando muito nesse tipo de busca pela informação e afins, eu acho que temos todas as ferramentas agora efetivamente para estar atingindo um futuro mais livre, mais próspero e também mais crítico. E a política é a forma que você encontrou para fazer com que as pessoas voltem a sonhar? A política é o único caminho correto dentro do âmbito do Estado Democrático de Direito. Eu sou, antes de tudo, antirrevolucionário. Eu sou contra as revoluções. Eu não acredito que nada tem que ser mudado dessa forma abrupta, violenta. A única forma, democraticamente falando, de se transformar a vida dentro da sociedade, nos parâmetros que a gente vive hoje, é a política. Sim. É por meio das eleições, é por meio da participação, da tomada de controle dos partidos, estabelecer realmente uma forma de controle de Estado que não seja autoritária, que não seja extremamente intromissiva na vida humana. Você falou muito bem, Matheus, de identidade, que eu acho que é a grande busca humana, antropologicamente falando. Todo mundo busca saber quem vai ser, né? Quem quer se tornar. A identidade, a perda dela, melhor dizendo, a perda da identidade é uma armadilha comum. Veja só, paradoxal isso, mas ela é uma armadilha comum tanto ao Estado socialista, que padroniza as pessoas dentro do mesmo uniforme, o mesmo corte de cabelo, as mesmas práticas de trabalho, quanto do consumismo exacerbado progressista. O consumismo, e olha, eu sou ultracapitalista, eu sou 100% pró-mercado, eu sou 100% capitalista. Porém, a propriedade transmite
de fato, uma identidade. Quando se compra um relógio, quando se compra um par de sapatos, quando se compra uma camisa, você quer transmitir uma ideia daquele vestuário. Quando se compra um carro, você quer transmitir uma ideia para as pessoas que estão te vendo andar naquele carro. Então, a propriedade, ela faz parte da construção da identidade. Mas a partir do momento em que quem determina a sua propriedade é ou o Estado ou o próprio monstro midiático com esse consumismo exacerbado, você citou aí os coaches que repetem o mesmo discurso, as pessoas começam a se padronizar tanto quanto se padronizariam, né, com o sistema socialista. Mas nessa visão progressista de ultra consumismo, as pessoas se padronizam por um outro âmbito, que é o âmbito das modas que não fazem sentido. Quantas vezes a gente não vê jovens usando as mesmas roupas, que às vezes não tem nada a ver com a personalidade deles, né? Mas por uma mensagem midiática que é passada, eles adotam um modelo diferente daquilo que realmente eles acreditam. Esse é o grande problema, né? Se busca tanto identidade que às vezes parece que a mídia começa a determinar aquela identidade porque a pessoa própria não encontrou o que ela quer ser e alguém impôs a ela. Eu não quero, particularmente, que essa imposição seja nem do Estado e nem do mercado, sim, mas seja uma busca própria. A construção de identidade seja própria da pessoa. Bacana. E aí, Matheus? Com 18 anos de idade, você está decidindo literalmente usar os seus recursos e até mesmo fazer parte do seu sonho, a construção do sonho de outras pessoas. E aí, conta pra mim sobre isso. Sabe, Matheus, eu acho que uma citação que a gente pode estar trazendo, eu acho que de todas até agora que eu trouxe aqui, disparada, a mais profunda, até vem da Bíblia mesmo, que comenta que seja bom com o próximo, né? Uma premissa cristã que eu carrego muito para mim. E eu acredito que em um Estado democrático de direito é através da política e da tomada de posições de poder, obviamente, do ponto de vista democrático, sem dúvida, como a gente pode estar atingindo um futuro melhor, mais dinâmico e que possa estar trazendo orgulho para as futuras gerações e para as gerações antecessoras que nos criaram tão bem. Até vou estar trazendo uma vivência minha enquanto presidente do DCE de uma federal. Recentemente a gente teve um fuzuê muito grande, para não estar falando outra coisa, né? Das 63 federais, 58 entraram em greve e eu, enquanto representante estudantil de uma dessas 63 federais, precisava dar um posicionamento dos estudantes relativo a essa pauta e eu via muitos outros diretórios acadêmicos em todo o Brasil, né? E tem um grupo que a gente sempre conversa com os outros presidentes que estavam se posicionando favoravelmente às greves, só que eles resumiam o debate a assembleias estudantis, onde só uma parcela muito pequena de estudantes participava, né? Então, vendo esse erro dos outros DCEs, uma postura que eu adotei enquanto presidente foi estar fazendo uma enquete online justamente para democratizar o debate e trazer esse tipo de pauta para mais próximo dos estudantes. E de todos os universitários da Unifei, né, a federal que eu estou presidindo DCE hoje, mais da metade dos estudantes votou, um recorde do ponto de vista percentual que nenhuma outra assembleia estudantil teve, e por razões óbvias, os estudantes foram contra a instauração de uma greve que apenas iria os prejudicar. Então, eu fui até a reunião do sindicato dos professores da minha universidade, embasado com a vontade da maioria por temer contrário à instauração de uma greve, justamente porque é uma vontade da maioria. A gente não pode estar deixando de falar o que é certo e, obviamente, o que eu estou trazendo isso no âmbito estudantil, mas se aplica em tudo, principalmente na política. A gente não pode estar relativizando de forma alguma a vontade da maioria, não pode estar relativizando o que é certo. Então, a partir do momento que as pessoas elas ficam acuadas de entrar em posições de destaque, de representação, e deixam que, foi a citação que eu usei da República de Platão,
quando os bons deixam de fazer política, a gente abre um precedente muito perigoso que pode criar uma bola de neve onde uma série de decisões mal feitas, antidemocráticas, que não levaram em conta a vontade da maioria, culmine futuramente em um estado caótico do ponto de vista macro. Então é isso daí, Matheus. O meu sonho é justamente esse. Tá tentando fazer uma contribuição agora, eu já comento, no meu município, dentro da minha universidade, mas espero que assim como eu estou tentando fazer um nível micro, outros jovens, como por exemplo o próprio Luquezzi aqui em Belo Horizonte, você com seu podcast, possam ter esse mesmo espírito em outros lugares e isso se tornar uma espécie de bola de neve, mas do ponto de vista positivo dessa vez. Fantástico. Matheus, engraçado, você fez um comentário, parece até que é uma história repetida, que eu também já vivi uma história semelhante assim dentro do âmbito da política estudantil. Eu estudando na Universidade Federal, na UFMG, nós tínhamos uma sensação que é o perigo do coletivismo, né? Que é tornar natural um discurso que não é de todos, mas a força do coletivo parece dizer, parece que a parte realmente fala pelo todo, né? Naquele momento. E a gente tem que apurar isso buscando individualmente posição por posição e não tomar essa parte como uma parte que representa o todo, né? No âmbito das greves estudantis, né? Durante o período do impeachment da Dilma, os movimentos ligados ao PT dentro da Universidade Federal organizaram uma greve estudantil em favor da Dilma. Então era uma organização que passou ali, assim, despercebida pelas pessoas, né? Tudo o que os alunos pensam, é isso aí mesmo. Só que ninguém foi apurar com os alunos se realmente eles pensavam daquela forma e se aquele grupo era de fato a maioria. Ninguém foi apurar isso. Em determinado momento, nós tivemos uma iniciativa, né? Eu tinha um movimento dentro da universidade, chamava Movimento Território Livre. O Território Livre é um espaço de convivência da UFMG, né? Um espaço de convivência bem tradicional lá. E nós buscamos, sala por sala, convocar uma Assembleia Geral. Instigamos o CAAP, que é o centro representativo, né, o Centro Acadêmico Afonso Pena, a buscar uma Assembleia Geral e realmente votar. E tudo que nós ouvíamos era: as pessoas vão votar em favor da Dilma, as pessoas vão votar em favor da greve. A Universidade Federal é 90% esquerda, pode ter certeza disso. Porém, nós ainda assim resolvemos pagar o preço e ver o que ia acontecer. Pagamos para ver. Fizemos lá uma votação, uma Assembleia Geral que foi muito bem, não só divulgada, como também foi calorosa, vamos dizer assim. E tivemos um resultado que foi uma verdadeira lavada a nosso favor. Deu 733 votos contra a greve e 360 e poucos a favor da greve. Ou seja, as pessoas se posicionarem como eleitoras da Dilma não necessariamente significa que elas abrirão mão, por exemplo, da oportunidade de formar no prazo certo para fazer um movimento que não vai levar a nada, um proselitismo político que não vai levar a nada. Então, naquele momento, a gente chamou a Assembleia Geral e dissemos que se o CAAP não ia subir as escadas até o 14º andar, que as escadas então iam descer. As pessoas iam descer as escadas para falar que não queriam aquilo que eles estavam fazendo. E nós vencemos, conseguimos bloquear, tirar esse discurso de legitimidade daquele movimento. Eles foram obrigados a retirar aquelas barracas, né? E foi uma vitória fantástica, porque todo mundo dizia que era um caso perdido. Mas é o que acontece, as pessoas abrem muito mão da sua individualidade porque o discurso coletivo leva elas a acreditar que aquela pequena parte que compõe determinado coletivo fala pelo todo. Mas se você apurar realmente, nem sempre isso é verdade. Duas curiosidades. Primeiro, coincidentemente, a porcentagem de votos dentro da Unifei relativa à greve foi a mesma de 70-30. Então, para você ver, são exemplos em tempos diferentes, realidades diferentes, cursos diferentes, mas que vêm se repetindo. E uma experiência que eu tive já nos meus 3 anos de vida política, né? É que a gente não pode se deixar cair em discursos, vamos dizer assim,
Por exemplo, quando alguém fala todo mundo quer isso, todos querem, uma galera, aí você questiona a pessoa, mas quem que é esse todo mundo? Quem que é essa galera? São quantas pessoas? Aí já começa a ter, não, veja bem, é só um grupo menor, tudo. E isso daí eu trago como um exemplo até pessoal, porque dentro da minha chapa hoje tem pessoas de pensamentos políticos distintos, que confiaram a mim o cargo de presidente, graças a Deus, pra você ver, coincidência, né? Eu colocaram o único bicho pra virar presidente do DCE. Porque não sabe a noção assim, do perigo ainda. Aí pois fica fácil empurrar para esse tipo de situação. Aí, nessa questão da greve, né? Tiveram pessoas que vieram a mim e falaram assim, Matheus, mas pô, cara, se a gente começar a se envolver demais, tudo, não convocar uma assembleia, igual as gestões anteriores faziam, pô, tem um risco da nossa gestão ficar desgastada, tudo. E quando a gente fez a nossa enquete online, e mesmo estando embasado com a vontade da maioria, obviamente houve uma represária por parte de uma minoria barulhenta, e inclusive tem uma citação que me marcou bastante, que é uma relativização da democracia dentro da nossa universidade, que é, mas essa maioria que votou, ela não é politizada o suficiente, então ela não deveria poder opinar. É complicado. Então, alguns são mais iguais que outros, né? Como pois é. Então, Revolução dos Bichos. exatamente. E nesse sentido, que eu acredito que a gente precisa realmente cada vez mais expandir o debate. E até só para contar o desfecho dessa história, esse rapaz que me apresentou esse medo dele, falou, não, vem comigo, vamos andar pela faculdade, conversar com as pessoas, ver qual que é a opinião delas. E obviamente lá foi ostentado para nós que realmente a vontade da maioria era contrária à greve. Bom, vamos para aquele bate-bola final, porque a gente já tá indo pro final mesmo, né? Bom, seguinte, aqui é um podcast que a gente fala sobre visão. E a ideia aqui é que a gente possa compor a nossa visão conforme, né, as pessoas vão vindo aqui, vão apresentando um pouco da sua visão para nós. Tirando um pouco desse às cegas pra gente ver um pouquinho mais à luz. E a luz de vocês, hoje, para mudar, para transformar a visão. Qual é o livro que não pode faltar na cabeceira? Bem objetivamente, vamos lá, Matheus, você começa. Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Mencionou, realmente é um livro excelente para a gente estar entendendo um pouco mais sobre o sistema socialista de uma forma bem descontraída, mas, poxa, cara, se for para colocar em livros, tem vários, mas para começar, colocaria Revolução dos Bichos e posteriormente, com o amadurecimento da sua leitura, é um livro que já sobrevive há mais de 2.000 anos, né, cerca de 4.000, então a Bíblia é excelente também. Fantástico. Luquezzi, livro que não pode faltar na cabeceira para mudar a visão. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, de Leandro Narlock. Foi o livro que realmente me fez ter uma identificação com o conservadorismo, me entender como conservador. Li ele aos 14 anos e desde então eu recomendo para todo jovem que faça a leitura desse livro e avalie se realmente ele concorda ou não com o que há de informação nesse apanhado que é feito. Não é nem por um historiador, era por um jornalista. Olha só. Leandro Narlock é jornalista e ele tem uma visão liberal na economia, conservadora nos costumes, e faz um apanhado sobre a história do Brasil, contestando o que é a historiografia clássica. Naquele momento que eu estava sendo bombardeado pelos historiadores nas salas de aula, eu tive acesso a esse livro, e cada afirmação que é trazida ali, ao fim do capítulo, que eu achei fantástico, não se vê em muitos livros assim, ao fim do capítulo, ele traz as fontes para que você próprio possa pesquisar e fazer a sua análise. Conclusão. Isso eu achei fantástico, eu acho que todo jovem deve ler esse livro. Muito além daquilo que os olhos podem ver, existe um futuro mais próspero para a gente. Até parafraseando o deputado Nicolas Ferreira, hoje o presente até pode ser deles, mas o futuro será nosso. Olha, muito além daquilo que os olhos podem ver, existe a esperança, que é o sentimento que é a força motriz das boas mudanças e ao mesmo tempo pode ser o sentimento mais cruel que alguém pode ter, realmente, se ela estiver fiada no errado. Bom, honestamente, eu só queria dizer uma coisa muito importante. Muito bom poder ver o mundo através dos olhos de vocês. Inclusive, fica aqui meu agradecimento. Vocês são fantásticos. Espero que a carreira, a trajetória, a que possam trazer boas notícias
e que vocês possam cumprir esse propósito que vocês dizem ter com muita alegria, com muita felicidade, e que assim, né, sendo a vontade do Eterno, que Ele possa abençoar vocês para que vocês possam de fato ser aquilo que vocês se propuseram aqui, pessoas que fazem e permitem os outros sonhar. Palavras finais? Quem quer começar? Bom, eu vou tomar a liberdade de começar dessa vez. Primeiro, Matheus, eu queria te agradecer muito pelo convite, cara, da gente poder estar tendo esse bate-papo bem descontraído. E eu não digo de forma robotizada, como normalmente acontece em entrevistas de rádio. Eu gostei mesmo desse nosso bate-papo, poder mostrar um lado mais pessoal que eu tenho dentro da política. Lucchesi, para mim é uma honra estar podendo participar dessa entrevista ao teu lado. Pô, não chegou a ser um bate-bola jogo rápido, mas sobre inspirações políticas. Eu considero que eu tive vários professores e várias pessoas que confiaram em mim lá atrás, e uma dessas pessoas, inclusive, é o Lucchesi. Então, de coração, eu queria estar fazendo esse agradecimento ao vivo por todo o suporte. Obrigado. De já ter um tempo bom aí, 3 anos mais ou menos, quando comecei a me interessar bastante por política, e de ter vindo desde os cafundós lá do sul de Minas participar desse podcast, realmente foi muito gratificante, viu, Matheus? Veio do sul de Minas, mas não trouxe queijo, então, Lucchesi, é com você. Não trouxe queijo, não trouxe vinho. Trouxe nada, nem doce de leite de viçosa trouxe. Pô, até tinha trazido, mas agora que você falou isso, fica uma situação complicada, Matheus. Então vai ser no final, tô esperando. Matheus, em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade. É sempre bom ver a iniciativa de novos comunicadores. Infelizmente, a mídia tradicional ela não está acompanhando o desejo, o anseio da população atual. É muito bom ter esse amparo de novos canais de mídia para a gente poder realmente fazer um debate mais qualificado. Minha mensagem final é que eu sempre mando, que eu, quando tenho a oportunidade de falar com mais pessoas que não participam do meu círculo, não deixem de acreditar. Em primeiro lugar, como eu disse, existe a esperança. Essa é a grande força motriz para as transformações. Se não houver esperança, se não houver crença em novo tempo, nada se faz. Então que as pessoas não deixem de acreditar. Por mais chateadas que estejam, por mais desesperançosas, a política, eu sei, nem sempre ela nos traz resultados tão rápidos quanto a gente quer, mas não deixem de acreditar. Qualquer pequena fagulha de esperança é o suficiente para a gente conseguir cravar uma grande mudança no Brasil. Fantástico. Bom, espero que esse momento tenha trazido para você um pouquinho de contribuição para a sua visão. Direito às cegas, conhecimento, inspiração e solução para transformar a sua visão. Muito obrigado.